santo nome. Porque o matrimônio é indissolúvel, né? Primeiro vamos entender o que é essa palavra indissolúvel. É uma pergunta, é uma palavra que está geralmente o padre faz essa pergunta para os noivos no dia da entrevista, né? Indissolúvel quer dizer que não pode ser dissolvido, desfeito, né? É isso, né? Ou seja, o casamento não pode ser desfeito, né? É para sempre. Então, querida, assim, a gente vai falar mais aprofundadamente sobre isso quando falar dos sacramentos e do sacramento do matrimônio. Mas o que eu posso dizer aqui já? Por que ele é indissolúvel? Por que não pode ser desfeito? Porque o sacramento do matrimônio, para os cristãos, ele representa, é o sinal da união de Cristo e da igreja. Para aqueles que não têm o sacramento, por exemplo, antes do cristianismo, já era algo muito importante e abençoado. Mas quando os cristãos pediram que elevasse-se o amor dos esposos à condição de sacramento, quer dizer, eles queriam dizer, nós queremos que o nosso amor seja um sinal, isso sacramento, sinal sacramental do amor de Cristo pela igreja, aquilo que São Paulo fala, né? Então, o sacramento então do matrimônio é um sacramento, então representa o que para nós? Um caminho de santidade, um caminho de redenção, um caminho de amor. E o que isso quer dizer? O sacramento não é a felicidade em si, é um caminho para a felicidade. E o que é esse amor? Amar como Jesus amou. É morrer para si, morrer para os seus interesses. Isso quer dizer que tem uma redenção a ser cumprida. Isso requer o quê? Um sacrifício. É morrer para si. Entendeu? Então, é não desistir. Quando a coisa apertar, eu fazer como Jesus, diante da cruz. Pai, afasta de mim esse cálice, mas não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Não desistir do outro, mesmo que isso doa, porque o amor dói. Isso quem diz foi Dostoiévski, né? Amar dói, diz ele. E se não doer, não é amor. Precisamos entender isso, né? Então, e isso se entende olhando para a cruz de Jesus Cristo. Então, amar é morrer para si, e isso dói. Morrer para as minhas vontades, para que o outro seja feliz. Então, quando eu, diante do altar, assumo esse compromisso, eu estou dizendo que estou disposto a morrer para mim e amar como Jesus amou. E como que Jesus amou a sua igreja? Até as últimas consequências, na cruz. E isso, né, sendo um sacramento, um sinal da união, do amor de Jesus e da igreja, então não pode ser dissolvido, não pode ser desfeito, né? Então, assim, resumidamente, querida, é isso. Porque o amor, poderíamos dizer assim, porque é indissolúvel, porque não pode ser desfeito, porque o amor não pode ser desfeito. E amar é morrer para si e viver para o outro. Será que eu ajudei um pouquinho? Mas no nosso curso de catecismo mais para frente a gente vai falar um pouquinho sobre o matrimônio. Deus abençoe.
Olá, amados irmãos e irmãs, boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez ao vivo para o nosso encontro semanal, né, sobre o Catecismo da Igreja Católica. Vocês perceberam que a gente está tentando colocar aí no início de cada programa, de cada aula, algumas das respostas, perguntas e respostas que vocês mandaram para aquela caixinha, né? Como é que chama, Dani, a caixinha, né, do Instagram. Eu não entendo nada disso não, viu, gente? Ainda bem que eu tenho aqui esse pessoal para me ajudar. Hoje está aqui a Dani, como sempre, é a nossa produtora. Ela que monta um cenário, traz água para mim, mas não gosta de aparecer, né? E tem ali também hoje, aqui na técnica, está o Alisson. Então vamos iniciar, né, nosso encontro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito... Ao vinde Espírito Criador, e as nossas almas visitai, e enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor, o Deus excelso, o dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina salutar. Sois o doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamais. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, e concedei-nos vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus Cristo, Filho de Deus, Senhor, tende piedade de mim, pecador. Amém. Essa é uma oração que a gente fez, né? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre ela, né? Chamada oração monológica, né? A oração do nome de Jesus. Porque hoje o nosso nome, o nosso tema é justamente o nome de Jesus. Nós vamos começar a falar hoje os títulos de Jesus, né? Jesus, Cristo, Ele é Senhor, né? Filho de Deus e assim por diante, né? Hoje, o tema de hoje é justamente isso. Você que gosta de anotar, nosso 23º encontro. Isso, Dani? Isso, 23º encontro. Nossa, já estamos no 23º, né? Graças a Deus. E estamos aqui no número 430, né? Como eu disse semana passada, nós estamos no coração da nossa fé, no centro da nossa fé, né? Aquilo que é o cerne daquilo que crê, né? Que é Jesus Cristo. Nós falamos da plenitude dos tempos semana passada e hoje vamos falar justamente o nome de Jesus. Nós o chamamos de Jesus Cristo. Então, o nome dele, que foi dado para ele, é Jesus. Cristo é um título, né? Ou ungido, ou Messias, né? Mas esse é um que a gente vai falar depois. Jesus é a pessoa histórica, aquele que nasceu lá em Belém, né? Que foi o anjo, né? Depois anunciou e falou para chamar ele de Jesus. Lucas fala que falou para Nossa Senhora. Mateus diz que falou para José, mas isso aqui não importa. Importa que o pai verdadeiro dele, que deu esse nome para ele, Jesus, né? Se a gente pudesse dizer, se Jesus fosse registrar ele no cartório naquela época, se tivesse, ia se chamar justamente este nome, né? Jesus, né? Yeshua, né? Em hebraico, seria Yeshua ben Yosef, né? Ben Yosef, né? Jesus, filho de José, né? Seria o registro da identidade dele, né? Yeshua. E depois, em português, né? Em latim, depois por português ficou Jesus, né? Jesus, filho de José. Muito bem, então vamos começar, né, com o catecismo. E o catecismo escolhe muito bem as palavras, né? Vocês vão perceber que nós vamos falar o nome de Jesus, quão poderoso, né? A gente já ouviu isso tudo, né? O nome de Jesus está no centro da nossa oração, né? É o tema principal da nossa oração. Sem o nome de Jesus, nossa oração não tem efeito, né? Podemos dizer assim. Mas a gente vai ver, o catecismo vai dizer isso
de outras formas, de outras maneiras. Vamos lá. No número, então, 430, é o artigo 2, né, do nosso tema aqui. E em Jesus Cristo, seu Filho único, nosso Senhor. Hoje vamos falar, né, o capítulo 1, né, no Jesus, né, o artigo 2, capítulo 1, o nome Jesus. Jesus significa em hebraico, diz o catecismo, né, Deus salva. Né? Praticamente todo mundo já sabia disso, né? Já ouviu falar disso. Né? Jesus quer dizer exatamente Deus salva. No momento da anunciação, o anjo Gabriel lhe atribui como nome próprio o nome de Jesus, que exprime ao mesmo tempo sua identidade e sua missão. Né? É a identidade e a missão. Né? Identidade de Jesus, Jesus. Sua missão, salvar. Né? Deus salva, por isso que está dizendo. Né? Ele é o Salvador. Veio para nos salvar do pecado, né? Dos pecados. Essa é a missão de Jesus. E ele cumpriu. Para isso ele morreu na cruz e ressuscitou para salvar nos pecados. Continua o catecismo. Uma vez que só Deus pode perdoar os pecados, é Ele que em Jesus, seu Filho eterno feito homem, vai salvar seu povo dos seus pecados. Em Jesus, portanto, Deus recapitula toda a sua história de salvação em favor dos homens. Depois tem aqui uma série de citações bíblicas no rodapé aqui do catecismo, né, que está tudo incluso nesse texto. Vocês podem procurar, a gente não vai pegar todas elas, né, não vai gastar muito tempo, né, e também vai ficar muito pesado, maçante, né, mas depois você pode pegar, são passagens conhecidas a maioria delas, né. Então, o nome de Jesus, né, Deus, só Deus tem essa capacidade de salvar o homem, né, do pecado. Né. Como que é assim? Jesus, então, a pessoa histórica. Com o desenvolvimento do ministério de Jesus, do desenrolar depois do batismo, a submissão, os discípulos vão descobrir que ele é o Cristo, o ungido, né? Quando Jesus pergunta, faz aquela famosa pergunta, quem que dizem que eu sou? E Pedro responde, né? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Este é Jesus, né? O Salvador. Né? Então, mas essa parte de Cristo, o ungido, nós vamos ver na próxima aula. Né? Vamos ficar hoje com isso que o catecismo está dizendo. Né? Então, como eu disse no Evangelho de Lucas, né, o nome foi dado pelo anjo. Né? Depois, não interessa, um anjo uma hora fala para Maria, outra hora fala para José. Mas o que é importante? Este nome foi dado pelo nome do Pai verdadeiro. E isso é importante quando o Pai, né, para os judeus, né, para os hebreus, o nome significa também, né, a essência da pessoa. Então, Jesus, né, quer dizer Deus salva. É o nome de Deus, né, podemos dizer assim. Quando se diz o nome de Jesus tem poder, vocês já ouviram falar isso? Não quer dizer que é mágica, não. Poder por quê? É o nome, é um nome que não pode ser, vamos dizer assim, deturpado. É isso que vai dizer o número 431, né, do catecismo. Vou ler, depois a gente comenta aqui. Jesus é o Redentor, o nome de Jesus, e no nome de Jesus tem poder. Diz o catecismo assim, de outra forma. Na história da salvação, Deus não se contentou em libertar Israel da casa da escravidão, fazendo-o sair do Egito. Salva-o também de seu pecado. Por ser o pecado sempre uma ofensa feita a Deus, só Ele, Deus, né, pode perdoá-lo. Por isso Israel toma consciência cada vez mais clara da universalidade do pecado. Não poderá mais procurar a salvação a não ser na invocação do nome do Deus Redentor. Né? Então, o nome de Jesus é o que salva o poder. Né? Esse nome não pode ser deturpado. Você vai entender o porquê que Deus não quis dar o nome dele quando Moisés pergunta qual o seu nome. Lembra? Quando Deus aparece a Moisés, manda ele em missão.
Ele diz, e se eu chegar lá, eles me perguntarem quem que me envia, eu vou dizer que é o Deus de Abraão. Qual que é o nome desse Deus? Deus não revelou, diz umas coisas esquisitas lá, né? Eu sou aquele que sou, né? Os hebreus não pronunciam esse nome de Yahvé, chamado também o tetagrama, né, sagrado, né? Então eles não pronunciavam, né? Por que Deus não deu o nome? Porque o nome meio que aprisionava o Deus, né? Quando a pessoa pronunciava o nome como mágica, né, o Deus fazia presente, né? Vou dar um exemplo assim, ó. Por exemplo, Deus Pai, né? Quando diz que Deus é Pai, esse nome a gente pode entender ele de duas formas. Pode entender ele do jeito que é mesmo, a revelação de Jesus, que Deus é um Pai poderoso, Criador. A gente já viu isso em algumas aulas passadas. A gente pode entender isso. Porém, esse nome Pai, a gente tem algo concreto, que é o nosso Pai. Pode ser que nós podemos confundir Deus Pai com a nossa experiência, né, com o nosso Pai. Vamos supor que a experiência com o nosso Pai não seja uma experiência muito agradável, né? Então a gente acha que Deus é aquilo. Por exemplo, outro exemplo, né? Pode ser que outros nomes dados a Deus, as realidades concretas assim de Deus. Por exemplo, quando diz Deus é amor, a gente pode entender o que é o amor, a ágape, né? O amor sem limites, ou pode entender o que eu entendo por amor, e podemos confundir. Outro nome, por exemplo, Deus é misericórdia. A gente tem que saber o que eu tenho, qual a noção de misericórdia que eu tenho. Então, esse nome pode ser assim perturbado, deturbado de acordo com as minhas experiências. E aqui que está. O nome de Jesus não tem como. Porque ele não parte de uma realidade nossa, de uma experiência nossa, mas da realidade mesmo de Deus, né? O nome de Jesus, então, é o único que não pode ser, né, deturpado, né, nesse sentido, né? O conceito, não tem como, né? Os outros é possível por causa das minhas experiências. Se eu tenho a experiência de amor, né? Aí quando fala que Deus é amor, eu vou entender o quê? Quando fala que Deus é pai, por exemplo, para uma criança que é órfã de pai, que o pai abandonou, ela vai entender o quê? Então Deus é um sujeito que me abandona. Parênteses aqui. Já dando que eu gosto desses parênteses meus, mas às vezes esses parênteses atrapalham, né? Eu lembro da experiência que o Padre disse para nós, quando ele era ainda seminarista, eles foram numa missão pregar num orfanato. Aí o padre, acho que era noviciado, o mestre de novício, falou para eles, olha, antes de vocês ir pregar, eu quero que vocês descubram vão conversar com essas crianças, vai descobrir qual a pessoa que elas mais amam nessa escola, nesse orfanato aqui. Ou seja, todas elas foram abandonadas pelo pai. Descobriu que a pessoa mais amada era a Dona Maria da cozinha lá. Eu não lembro o nome dela não, né? Por quê? Era mais amada, estava na cara, né? Para a criança que fazia chocolate, que fazia doce, que fazia comida, né? Que agradavam eles, né? A senhora lá gorda, bem, né? Simpática. E aí ele pegou e falou assim, agora vocês vão pegar as apostilas de você e todas as vezes que aparecer na pregação, na apostila, o nome Deus Pai, vocês vão colocar o nome dela, da Dona Maria. Deus é como a Dona Maria, não é como um pai. Por quê? A noção de pai que eles tinham é um homem que os abandonou. Não. Então, por isso que o nome de Deus Pai, quando fala que Deus é Pai, a gente tem que entender, Deus é Pai? Sim, mas não de acordo com o nosso conceito de pai. Por mais que o nosso pai tenha sido bom, ele foi falho. Então, isso pode ajudar a gente a compreender a noção de Deus como pai, ou pode atrapalhar, porque Deus é pai, né? Um pai que ama. Aí vem outro problema, né? Deus é amor. O que eu entendo por amor, né? Não é isso que é, né? Então, já que estou repetindo a mesma coisa, né? Isso, o nome de Jesus já não pode ser confundido, né? Eu até anotei aqui algumas coisas que eu fui pesquisar. Jesus não é a nossa... Por que não pode ser confundido? Porque não parte da nossa experiência, mas é um acontecimento histórico. Tá vendo? É um acontecimento histórico. Independente da minha experiência. Eu posso ter uma experiência com ele, mas o nome
nome concreto de uma pessoa histórica, um acontecimento. Deus se fez carne. É um acontecimento histórico que precisamos buscar quando você fala Jesus. Você precisa, Jesus. O que é isso? Quem é ele? Opa, aí dá. Quando fala pai, olha, eu tenho um pai, então é meu pai. Não, Jesus, fala Jesus. Eu não sei se eu estou ajudando ou estou complicando aqui, né? Mas é isso, né? Aí você tem a noção que ele é um acontecimento histórico. Se você gosta de anotar, anota essa frase que eu vou escrever. Então, Jesus, o nome Jesus é o nome não idolatrável. Entendeu por que Deus do Antigo Testamento não quis dar o nome dele, os judeus não pronunciavam o nome? Para que Deus não se tornasse um ídolo. O que é um ídolo? O ídolo é um Deus segundo os meus conceitos. Então, eu posso compreender que Deus seja algo de acordo com aquilo que seus conceitos meus ou preconceitos, mas Deus é muito maior do que isso. Então, Jesus não pode se tornar um ídolo porque não parte de uma experiência concreta, né? Então, eu como ser humano posso criar de acordo com as minhas experiências, né? Por exemplo, o bezerro de ouro, né? O ídolo, amados irmãos, não está no objeto, está no coração das pessoas. É um Deus que eu crio de acordo com meus conceitos para me servir. Opa, entendeu? Daí vem o nome de Jesus, né? Porque Jesus, né, ele é uma pessoa que viveu na história, não é uma construção da minha cabeça, né? Ele é nosso redentor, vai dizer o catecismo, aquele que me remiu dos pecados, pagou o preço, me salvou dos pecados, né? Aquele que veio salvar e salvou, redimindo-nos, né, de todo o mal. É isso, né? No número 432, continua o catecismo, né? Diz assim: o nome de Jesus significa que o próprio nome de Deus está presente na pessoa de seu Filho, feito homem para a redenção universal e definitiva dos pecados. Olha só o que vai dizer. É o único nome divino que traz a salvação. Não existe outro nome dado aos homens, do qual eles possam ser salvos, mas só o nome de Jesus, né? Essas citações aqui embaixo vão dizer isso. E a partir de então pode ser invocado por todos, pois se uniu a todos os homens pela encarnação, de modo que não existe debaixo do céu outro nome dado à humanidade pela qual devemos ser salvos. Gente, isso aqui é algo radicalíssimo, né? Isso quer dizer o quê? Que se alguém for salvo neste mundo, é através do nome de Jesus. Não existe outro nome. Se Maomé for ser salvo, é através do nome de Jesus, sabe? Se Buda foi salvo, é através do nome de Jesus. Aqui que está, né? Continua a pretensão da nossa fé. Aquilo que eu falei na última aula, né, sobre a pretensão cristã. Esse Jesus, histórico, real, né, este foi o nome, né, que foi dado, né, para nós, para ser salvo. Na cultura hebraica, a gente precisa entender uma coisa, né? O nome, né, quer dizer também uma presença, né? Então, por isso que Deus diz lá no mandamento, né, um dos 10 mandamentos, para não tomar o nome de Deus em vão. Porque dizer o nome significa falar da presença, né, de Deus, né? Então não pode ser invocado em nome. Dizer o nome, então, é invocar, vamos dizer assim, invocou, né, uma presença. Qual presença? A presença de Deus, né? Deus revela seu nome no Antigo Testamento através do tetragrama lá, Yahvé. E aqui que está uma coisa. Yeshua, o nome de Jesus, é uma espécie de abreviação de Yahvé. Yeshua, Iê é essa abreviação. Está dentro desse nome, Yahvé, né? Então, o nome de Yahvé, a gente pode dizer que está dentro desse nome de Jesus, né? O que é então o nome de Yahvé?
Deus, quando revela a Moisés, diz: eu sou aquele que sou. A gente podia dizer também, né, quando fala Yahvé, pode dizer: eu sou aquele que está aí, aquele que está presente. Por isso que Deus, já estou adiantando aqui alguma coisinha, por isso que Deus não revela o nome de Moisés, porque se Deus desse o nome dele para Moisés, Moisés então poderia pronunciar o nome dele, uma espécie de magicazinha, e fazer Deus presente. E Deus diz: não precisa, porque eu já estou. Entendeu? Eu já estou presente aí. Eu sou o mais real, eu já estou contigo. Aí a gente vai ver no Novo Testamento, a profecia fala: Emanuel, Deus conosco. Não, é isso. Eu estou contigo, eu estou presente. Não preciso ser invocado. Eu não preciso de um nome para me manifestar. O contrário. Eu estou antes do nome, eu já estou presente. Então não precisa pronunciar. Por isso os judeus não pronunciavam o nome de Yahvé. Quando aparecia lá, né, o nome de Deus, o tetragrama, eles pronunciavam Yahvé. Só uma vez por ano eles pronunciavam. Já eu falo sobre isso, tá bom? Então no número 433, vou ler e depois vou explicar, porque aqui tem alguns termos técnicos que precisam ser explicados. O nome do Deus Salvador era invocado, é aquilo que eu acabei de dizer, era invocado uma só vez por ano pelo sumo sacerdote para a expiação dos pecados de Israel, depois de ele aspergir o propiciatório do Santo dos Santos com o sangue do sacrifício. O propiciatório era o lugar da presença de Deus. Então, eu vou parar aqui porque eu preciso explicar, porque tem algumas coisas técnicas. O que é propiciatório? Né? A maioria de vocês eu acho que nem vai saber. Então vamos tentar explicar aqui, né? Tem uma linguagem técnica. Então, o sacerdote, uma vez por ano, o sumo sacerdote, né, matava um animal, né, fazia o sacrifício, um animal. E ele entrava então naquele Santo dos Santos. O que é o Santo dos Santos? É o local onde significava a presença de Deus. Ninguém podia entrar. Ali estava a Arca da Aliança, as tábuas da lei. Dentro da Arca da Aliança de Deus tinha, né, o maná guardado ali que preservava, o cajado de Moisés. Ficava tudo dentro no templo de Jerusalém, no Santo dos Santos. Como ninguém podia entrar, só uma vez por ano o sumo sacerdote, depois de uma série de rituais, entrava ali. Então entrava ali com o sangue, né, do animal para aspergir, né, naquele lugar sagrado. Então a gente precisa entender. Lá dentro então tinha o quê? A Arca da Aliança. O que é a Arca da Aliança? É uma espécie assim de baú. Eu estou explicando porque isso é importante. Vocês vão entender o que é o propiciatório agora. Nessa Arca da Aliança, então a gente tem que lembrar que o Antigo Testamento, os judeus não faziam imagem de Deus, porque Deus proibiu fazer a imagem dele, né? Mas na Arca da Aliança, na tampa dela, Deus mandou construir o quê? 2 imagens de 2 anjos, querubins. Não podia fazer a imagem de Deus, mas tinha a imagem do anjo. Um de frente para o outro. E no meio, né, esses 2 querubins, né, um olhando para o outro. E no meio deles tinha um vazio, lógico, né? No meio deles, um vazio. Ali, nesse vazio, era o propiciatório. Este vazio que era chamado propiciatório, ou seja, o lugar da presença de Deus entre os querubins, naquele vazio. Ou seja, Deus não pode ser acessível assim, mas porque ele já está presente. Era a presença de Deus ali. Então, o sacerdote, então, com aquele sangue, aspergia o propiciatório. Então, quando o catecismo fala, né, propiciatório, vocês entenderam agora que é aquele lugar na tampa, entre os querubins, né, 2 imagens de querubins, aquele vazio, ele aspergia ali, né, que é o lugar da presença de Deus. O sacerdote, então, derramava o sangue, aspergia aquele lugar, né, a tampa da Arca da Aliança, vamos dizer assim. Então, e aí, ele aspergia, e aí o que ele fazia? Uma vez por ano, pronunciava o nome de Deus. Isso só era feito uma vez por ano. Ele entrava ali, aspergia, pronunciava o nome de Deus, né? Yahvé, né?
E ao pronunciar o nome de Deus, o que isso quer dizer? Acontecia então a redenção, o Deus que salva, que reina, né? Que resgata, né? O nome que Deus, né? De Deus que salva, né? Então isso é como se invocar a presença de Deus. Deus está ali, aí ele podia pronunciar. Pronto. O nome de Deus era então a presença. O próprio nome Yahvé, né? Que é aquele que Deus falou, né? Quer dizer, eu sou aquele que sou. Pode também ser entendido, pode ser traduzido assim: eu sou aquele que está presente aí. Aí aonde? No propiciatório. Eu estou aqui. Ou seja, o nome de Deus significa uma presença real, verdadeira. Então, trazendo para o nosso tempo. Hoje, né, para nós católicos, cristãos, o que é, vamos dizer assim, essa arca da aliança, essa presença real? Está onde? Chuta, Dani. O que é a arca da aliança? Chuta, Alisson. Hoje, para nós católicos. O próprio Jesus, o nome de Jesus é o propiciatório. Podemos dizer então que a arca da aliança é o que é? A arca da aliança tinha dentro dela os pães, o maná, que eles recolheram e guardaram ali, que não se acabava aquele lá. Então, o que para nós hoje é a arca da aliança? A presença, onde está a presença real de Deus? No sacrário, a Eucaristia. Ali tem o que? A presença real, né? Então, Deus não disse o nome dele para Moisés, por quê? Né? Quando Moisés o perguntou, porque Deus, né, se Deus tivesse dado o nome de Moisés, né, Moisés poderia invocá-lo, né, uma espécie de mágica, e usar o nome dele, né, para produzir a presença de Deus. Deus diz, mas eu já estou presente. Então Deus disse para Moisés assim, né, não é o que ele queria dizer com isso, não é você que usa uma palavrinha mágica e vai invocar minha presença. Eu já estou presente. Eu estou antes de você invocar. Entendeu? O meu nome, né, essa profissão de fé, é que eu já estou presente. Quando fala Yahvé, ou seja, eu já estou presente. Eu sou esta presença. Isso quer dizer, estou tentando traduzir assim em palavras o que quer dizer essa palavra Yahvé que você encontra na Bíblia aí, né? Alguns traduzem por Javé, mas tanto faz, né? Eu sou aquele que sou. Ou eu sou aquele que está presente aí com você, né? Eu estou com você. Já estou. E estou aí para quê? Para salvar, né? Então, é isso. Acho que é isso, né? Acho que deu para explicar mais ou menos. Então, o propiciatório hoje a gente pode dizer que é o corpo de Cristo, né? O lugar da presença de Deus, né? Assim como, né, a arca da aliança, né, que continha o maná, né? Muito bem, então vou continuar. Então, no número 433. Agora eu vou ler de novo e você vai entender um pouquinho melhor, né? Quando falar propiciatório, você já sabe o que é, né? Aquele local onde era aspergido, onde se aspergia. Por que está falando isso? Porque daí vai mudar, né? O propiciatório hoje é o próprio nome de Jesus, é o que o catecismo vai dizer. Eu vou ler devagar para vocês entenderem. O nome do Deus Salvador era invocado, isso no Antigo Testamento, uma só vez por ano pelo sumo sacerdote para a expiação dos pecados de Israel. Então, para expiar o pecado de Israel, para salvar Israel, o povo dos seus pecados, o sacerdote entrava lá com o animal morto, com o sangue dele, aspergia e pronunciava o nome de Deus. Uma vez por ano somente. Né? O propiciatório no Santo dos Santos com o sangue do sacrifício. O propiciatório era o lugar da presença de Deus, aquilo que eu falei. Então aqui vem o Novo Testamento. Quando São Paulo diz de Jesus que Deus destinou a ser, fala sobre Jesus, Deus o destinou a ser por seu próprio sangue, a ser o sangue de Jesus, em Cristo, reconciliou, eu estou pulando aqui, Deus destinou a ser por seu próprio sangue, instrumento de expiação mediante a fé. Não. Lembra? O que expiava os pecados? Era aquele sangue, uma vez por ano,
que o sacerdote jogava no propiciatório pronunciando o nome Deus salva, a presença de Deus. Então São Paulo diz, é o sangue de Jesus, uma vez por todas, né, que expia então os pecados, né? Continua. Quer afirmar, isso quer dizer, afirmar que na humanidade deste último, na humanidade de Cristo, na carne de Cristo, vamos dizer assim, foi o próprio Deus que em Cristo reconciliou o mundo consigo, né? Por isso que na forma da absolvição dos pecados, o sacerdote faz isso, né? Talvez você não preste atenção quando ele te dá o perdão, mas ele diz, ó Deus, Deus Pai Todo-Poderoso, que por meio de Jesus Cristo reconciliastes o mundo consigo, né? Através do ministério da igreja, né? Reconcilia você e eu te absolvo, tal, né? Mas precisa falar isso, né? Enviou o Espírito Santo para a remissão dos pecados. No número 434 diz assim, né? Acho que isso aqui ficou bom, né? Tá bem explicado? Acho que tá, né? Então tá. Muito bem. No número 434 diz assim: a ressurreição de Jesus, tudo isso que eu estou falando, o catecismo está falando, você viu que toda hora está falando, tudo isso para explicar o poder que tem o nome de Jesus. Quando você pronuncia este nome, o poder que vem com ele, né? E a gente vai ver daqui a pouco, o catecismo vai dizer que o nome de Jesus está na base da oração cristã, né? Por isso que é o nome dele, o inferno treme. Por isso é tão importante esse nome, Jesus. Deus sabe. Lembra, o nome quer dizer, é uma realidade, acontecimento, tudo isso para dizer. E aí ele pega no Antigo Testamento, quando o sacerdote pronunciava o nome de Deus, que significa Deus salva. Salva o quê? De quê? Salva dos pecados. Perdoa os pecados, lava os pecados. Mas aí Jesus vai dizer que nem todos aqueles animais que foram mortos tinham capacidade, porque eram só animais imperfeitos. O sangue do verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo. Aí dá para entender tudo isso, né? Que é Jesus, né? Que salva o sangue dele, pelo sangue dele. Aí vem também o poder do, né? O padroeiro gosta muito de, nos retiros deles, de usar, né? O poder do sangue de Jesus, né? São 5 realidades que ele diz muito, né? O poder do sangue de Jesus, o poder do nome de Jesus, nome poderoso, da cruz de Jesus, né? O poder, já esqueci essas 5 aqui, o poder do sangue, o poder do nome, o poder da cruz, o poder da ressurreição. Falta um, mas não tem problema não. Mas hoje o interesse para nós aqui é o nome de Jesus, né? Esse poder. Então diz aqui o catecismo no número 434. A ressurreição de Jesus glorifica o nome do Deus Salvador, pois a partir de então é o nome de Jesus que manifesta em sua plenitude o poder supremo do nome que está acima de todo nome. Aqui cita aquele belo hino de Filipenses, né? A Kênosis, né? Que Jesus se esvaziou, que abaixou, renunciou à sua glória, abaixou o mais baixo possível, e por isso Deus o exaltou, ele deu um nome que está acima de todo nome. Olha só o poder, e ao nome de Jesus todo joelho se dobra no céu e na terra, e toda língua proclame, Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. A gente vai falar desse nome, Jesus Cristo, a próxima aula é Cristo, depois também vai falar desse Senhor, o que quer dizer Senhor, né? Aqui tem essa citação da carta de São Paulo aos Filipenses, né? O nome que está acima de todo nome, esse é o poder supremo. Os espíritos, olha o que o catecismo diz a nossa fé. Os espíritos mal temem seu nome, né? Eu disse aquilo, o catecismo está falando. É em nome dele, em nome de Jesus, que os discípulos de Jesus operam milagres, né? Expulsam demônios, pois tudo o que pedem ao Pai em nome, no seu nome, o Pai lhe concede. Então, está entendendo? Quando fala em nome de Jesus, no seu nome, é isso que está dizendo, tá bom? Daí aqui agora, vamos falar um pouquinho da oração, né, do nome de Jesus. Diz o catecismo: o nome de Jesus está no cerne da oração cristã.
da oração cristã. Todas as orações litúrgicas são concluídas pela forma per Dominum nostrum Jesus Christum, né? Pelo Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, né? Por nosso Senhor Jesus Cristo. A Ave Maria culmina com estas palavras: e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Por isso que a Ave Maria é uma oração cristocêntrica, né? A oração oriental do coração, denominada oração de Jesus, diz: Jesus Cristo, Filho de Deus, Senhor, tem piedade de mim, pecador. Né? Numerosos cristãos, como Santa Joana d'Arc, morrem tendo nos lábios apenas o nome de Jesus. Que agora, para terminar, né, temos uns 2 minutinhos, né, para terminar, eu quero falar uma coisa muito importante aqui agora para vocês, né? A Igreja concede indulgência plenária, ou seja, perdão de todos os pecados e de todas as penas, ou seja, abre as portas do paraíso para o fiel que na hora da morte invoca o nome de Jesus. Com fé, o nome de Jesus. Né? Ou o nome de Jesus e de Maria. Né? Daí tem aquela tradição bizantina, né, do oriental de pronunciar o nome de Jesus. O padre Marcelo Rossi popularizou no Brasil, né, chamado texto bizantino, né, que é essa pronúncia, Jesus. Jesus, né? Jesus Senhor, e vai acrescentando esse nome Jesus. Isso quer dizer o quê? É a forma de a gente aprender a rezar e a pronunciar o nome de Jesus 24 horas, até quando a gente está dormindo, né? Por isso, por quê? O que ensina, se você quiser ler um pouquinho sobre isso, procura aquele livro, né? O Peregrino Russo, né? Que é um livro muito interessante, né? Que você acha por aí na internet, e eles ensinam a rezar isso. É uma oração com o nome de Jesus e com a respiração, para que cada respiro você possa pronunciar o nome de Jesus, né? Essa é uma tradição oriental da oração do nome de Jesus. Orar sem cessar, né? Qual que é essa oração? Né? A fórmula principal é essa: Jesus Cristo, Filho de Deus, Senhor, tem piedade de mim, pecador, né? Ou você pode dizer assim: Jesus, Pai, né? É uma oração trinitária, né? Está entendendo? Então pensamos no nome de Jesus, que Ele possa nos libertar de todos os males, né? Jesus, Filho de Deus, Salvador, Senhor, tem piedade de mim, pecador. Deus abençoe você. Na próxima semana a gente fala sobre a palavra, o título de Jesus, o Cristo, o ungido, o Messias. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da Virgem Santíssima, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus. Outra música. Pronto? Desligou o microfone?